conduzir. Meus irmãos e minhas irmãs, depois dessa caminhada da procissão com o Senhor, refletindo e meditando sobre Jesus que vem à nossa vida para nos conduzir ao Pai. Ele também quer reinar em nossos corações. Agora nós vamos celebrar a missa da paixão do Senhor. Vamos nos colocar diante dele, trazendo nossas intenções para celebrar bem esse momento. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens e mulheres um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos a aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado.
transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Faltavam 2 dias para a Páscoa,
e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus à traição, para matá-lo. Eles diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto no meio do povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando estava à mesa, veio uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram indignados e comentavam: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata, que seriam dadas aos pobres, e criticavam asperamente a mulher. Mas Jesus lhes disse: deixai-a em paz, porque aborrecê-la? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pobres sempre os tereis convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes o bem. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ela fez o que podia, derramou perfume em meu corpo, preparando para a sepultura. Em verdade vos digo, em qualquer parte que o Evangelho for pregado, em todo o mundo, será contado o que ela fez, como lembrança do seu gesto. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os sumos sacerdotes para entregar-lhe Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar-lhe dinheiro. Então, Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará, no andar de cima, uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus foi com os 12. Enquanto estavam à mesa, comendo, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós que come comigo vai me trair. Os discípulos começaram a ficar tristes e perguntaram a Jesus, um após o outro: acaso serei eu? Jesus lhes disse: é um dos 12 que se serve comigo do mesmo prato. O Filho do Homem segue seu caminho, conforme está escrito sobre ele. Ai, porém, daquele que trair o Filho do Homem, melhor seria que nunca tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e entregou-lhes, e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo, no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Então,
Jesus disse aos discípulos: Todos vós ficareis desorientados, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu vos precederei na Galileia. Pedro, porém, lhe disse: mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas Pedro repetiu com veemência: ainda que tenha que morrer contigo, eu não te negarei. E todos diziam o mesmo. Chegados a um lugar chamado Getsemane, disse Jesus aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou rezar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir pavor e angústia. Então Jesus lhes disse: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante e, prostrando-se por terra, rezava que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Dizia: Abá, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, tu estás dormindo? Não pudestes vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou outra vez e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela 3ª vez, Jesus lhes disse: Agora podeis dormir e descansar. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que vai me trair já está chegando. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: é aquele que eu beijar. Prendei-o e levai-o com segurança. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Mestre, e o beijou. Então lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Mas um dos presentes puxou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse: Vós saístes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas isso acontece para que se cumpram as Escrituras. Então, todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestido apenas com um lençol, estava seguindo a Jesus, e eles o prenderam. Mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Então, levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os mestres da lei se reuniram. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas, aquecia-se ao fogo,
Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus, para condená-lo à morte, mas não o encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas seus testemunhos não concordavam. Alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra ele, dizendo: nós o ouvimos dizer: vou destruir esse templo feito pela mão dos homens, e em 3 dias construirei outro, que não seja feito por mãos humanas. Mas nem assim o testemunho deles concordava. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio deles e interrogou a Jesus: nada tem a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou-o de novo: tu és o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: que necessidade temos ainda de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Então todos os julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir em Jesus, cobrindo-lhe o rosto, o esbofeteavam e diziam: profetiza. Os guardas também davam-lhe bofetadas. Pedro estava embaixo, no pátio. Veio uma criada do sumo sacerdote, e quando viu Pedro que se aquecia, olhou bem para ele e disse: tu também estás com Jesus, o Nazareno? Mas Pedro negou, dizendo: não sei e nem compreendo o que estás dizendo. E foi para fora, para a entrada do pátio. E o galo cantou. A criada viu Pedro e de novo começou a dizer aos que estavam perto: este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam junto diziam novamente a Pedro: é claro que tu és um deles, pois és da Galileia. Aí Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: nem conheço esse homem de quem se está falando. E nesse instante o galo cantou pela segunda vez. Lembrou-se Pedro da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que um galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Caindo em si, ele começou a chorar. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu dizes. Os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: nada tem a responder? Vede quantas coisas te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso, chamado Barrabás, entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era de costume. Pilatos perguntou:
Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltassem Barrabás. Pilatos perguntou de novo: que quereis, então, que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: crucifica-o! Pilatos perguntou: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás. Mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele, e dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe um manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas, e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo da condenação: o rei dos judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o templo e o reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Pelas 3 horas da tarde, Jesus gritou com um forte grito: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, afixou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu
que Jesus havia expirado, disse: na verdade, este homem era filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres que olhavam de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor e de José, e Salomé. Elas haviam acompanhado e servido a Jesus quando ele estava na Galileia. Também muitas outras que tinham ido com Jesus a Jerusalém estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, e já caíra a tarde. Então, José de Arimateia, membro respeitável do conselho, que também esperava pelo reino de Deus, cheio de coragem, veio a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus tinha morrido há muito tempo. Informado pelo oficial, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e o envolveu no lençol. Depois colocou-o num túmulo escavado na rocha e rolou uma pedra à entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus foi posto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós ouvimos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Marcos. Conhecemos também a paixão do Senhor segundo os outros evangelistas. E nós aqui somos chamados a ver, como disse Jesus, o Filho do Homem segue o seu caminho. E o caminho do Filho do Homem foi o caminho que nos falou o apóstolo. Esvaziou-se a si mesmo. Primeiro esvaziou-se da sua condição divina, assumindo a nossa condição. E entre nós se esvaziou ainda mais, assumindo a condição de servidor. E ainda se esvaziou uma outra vez, assumindo a morte e a morte de cruz. O caminho do Filho de Deus é um caminho no qual ele se esvazia de todo o poder, de toda a glória, para se fazer humildemente solidário e próximo de todos nós. E o caminho que ele nos ensinou é o mesmo caminho do serviço, é o mesmo caminho do amor e da entrega de si mesmo, para o bem e para a salvação de todas as pessoas. Jesus nos dizia a profecia de Isaías. Ele estava injuriado, perseguido, mas ele colocou a sua confiança em Deus. Em alguns momentos da sua paixão, sentiu o abandono até de Deus, mas soube entregar a sua vida nas mãos do Senhor, entregar o seu espírito nas mãos do Senhor, que o sustentou e o manteve fiel ao longo de toda a sua vida e também durante a sua paixão e a sua morte. Nós olhamos, irmãos e irmãs, que da parte de Jesus, a consciência do seu caminho, a consciência do seu servir a Deus e entregar a sua vida pela salvação de todos. Da parte de Deus, a proximidade, ainda que muitas vezes em silêncio, consolando e confortando o seu Filho. Da parte da humanidade, aqueles com o espírito de violência, aqueles com o espírito de maldade e crueldade, leva o Filho de Deus à morte, assim como levam tantas outras pessoas à morte, oprimindo com violência e destruindo o sonho e a vida das pessoas. Outros com a indiferença de quem
não se empenha, de quem não se esforça, a indiferença de quem não procura entender e compreender as razões e as causas, as consequências de toda a crueldade e a maldade no mundo das pessoas. Cuidam apenas de suas vidas, mas as suas vidas também permanecem no vazio, permanece uma vida fechada em si mesma, uma vida que é incapaz de se esvaziar e de procurar fazer a vontade de Deus e o serviço dos irmãos e das irmãs. E da parte dos discípulos, daquelas pessoas que acolheram Jesus com alegria como Rei, que se encantaram com sua palavra, o medo, a desorientação e a confusão, e também o abandono. Feriram o pastor e todos se dispersaram. Muitas vezes pelo sentimento de impotência, de não ver saídas e muitas coisas que oprimem os seus corações. Com medo, com sono, não sabiam o que responder. Não eram capazes nem de vigiar com o Senhor. E foram capazes de abandonar e negá-lo. Nem conheço esse homem. Pode ser que ele está se referindo à verdade do seu coração. Eles conheciam Jesus, alegre, disposto, servindo com alegria. Esperavam que ele fosse o Rei glorioso. Mas a esse que está sendo entregue na cruz, quem é? Assim, irmãos e irmãs, nós muitas vezes nos vemos nessas situações. E somos chamados a firmar os nossos passos com Jesus Cristo. Ele segue o seu caminho. E nós devemos seguir com ele o caminho. O caminho do serviço, o caminho do amor, para a salvação e para o bem de todos. Muitas vezes nós ficamos desorientados, e desorientados queremos ficar na indiferença. Queremos não nos comprometer, e às vezes até abandonar o caminho. Mas o Senhor nos chama a confiar nele, porque ele está perto de nós. E mesmo que pareça, ele não nos abandonou, como não nos abandonou Jesus Cristo, a sua sorte na cruz. Mas junto a nós ele vem trazer também força, e para acolher a nossa vida, a nossa luta, nossos sofrimentos, e até para nos resgatar da morte, para viver na comunhão plena com o Filho de Deus, vitorioso. Agora, irmãos e irmãs, à luz da campanha da fraternidade desse ano, que nos chamou a compreender todos os tipos de violência e crueldade, trouxe também uma reflexão sobre a religião e a violência. Muitas vezes a religião é instrumento de violência, de ódio, é instrumento de segregação, discriminação e de morte das pessoas. Nós vemos isso no próprio processo de morte de Jesus Cristo. A sua rejeição, a rejeição que ele sofreu, o seu processo de julgamento e de morte, a sua entrega tão cruel à morte, tinha assim, irmãos e irmãs, uma razão religiosa, uma compreensão de fé, e que aqueles que conduziram Jesus a esse processo acreditavam estar fazendo aquilo que era certo. O próprio Jesus disse isso no Evangelho de João, capítulo 16. Chega o tempo em que aqueles que o levam à morte julgam estar prestando um culto a Deus. Julgam que é necessário matar este homem porque ele se faz blasfemo, porque ele fala contra aquilo que acreditavam ser o certo, aquilo que lhes trazia a paz na sua relação com Deus. Porque Jesus os chamava, dizendo que a relação com Deus é uma relação que passa necessariamente por uma relação de amor, por uma relação de acolhida e de promoção do bem aos irmãos e irmãs. Vocês são todos irmãos. E essa prática e esse ensinamento de Jesus, tantas coisas trouxeram de rejeição e de morte para ele. Então aqui, irmãos e irmãs, nós somos chamados, cada um de nós, a olhar com seriedade o problema da violência, o problema da maldade presente no mundo.
e olhando com seriedade, mesmo que às vezes desorientados, nos comprometer para buscar a compreensão de todas essas coisas, com a nossa comunidade, com as nossas comunidades, na nossa família, procurando ver qual é o papel de cada um de nós e o papel de nós juntos na superação de toda a violência. E devemos nós que seguimos aquele que foi torturado, aquele que foi morto por aqueles que se julgavam ser as pessoas de bem na época de Jesus, os chefes, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo. Os anciãos do povo eram escolhidos por serem pessoas de bem, pessoas em quem reconheciam ser pessoas de bem. Foi rejeitado, foi levado à morte, foi torturado por essas pessoas. Jesus Cristo assumiu e viveu o seu caminho. E nós que seguimos esse Jesus que foi morto e torturado, devemos olhar com muita profundidade o modo como nós entendemos, aprofundamos e vivemos nossa relação com Deus e vivemos a nossa fé e a nossa religião. A nossa fé e a nossa religião em nenhum momento nos coloca uns contra os outros. Em nenhum momento nos faz agir com violência contra outras pessoas e levar as pessoas à morte. Jesus Cristo, ele é o homem não violento. Ele proclama que é bem-aventurado os mansos e aqueles que promovem a paz. Ele proclama que é bem-aventurados aqueles com fome e sede de justiça, sabe anunciar o evangelho da paz, da conversão e do perdão. Ele nos chama a todos, irmãos e irmãs, a procurarmos saídas e soluções de superação da violência por esse caminho de justiça, amor, solidariedade, fraternidade e perdão. Nós devemos estar sempre com este cuidado, porque muitas vezes, em nome da nossa religião, nós nos omitimos diante da morte e da violência que sofrem muitas pessoas. Em nome da nossa religião, em nome da nossa fé, muitas vezes nós até justificamos essas mortes. Nós devemos ter cuidado, irmãos e irmãs, porque para saber que o caminho de Jesus Cristo é um caminho de amor e de serviço, de compromisso com a comunidade e com a comunidade construir uma sociedade de paz, de justiça e de amor. Eu gostaria de trazer aqui na nossa meditação, no nosso texto base da campanha da fraternidade, o Decálogo de Assis para a Paz. Como que surgiu esse Decálogo de Assis para a Paz? Surgiu num encontro do Papa com líderes religiosos de todo o mundo. Ali se reuniu com o Papa judeus, muçulmanos, budistas, shintoístas, pessoas de religião de matriz africana, e todas as grandes religiões reunidas com o Papa em Assis, na terra de São Francisco, que rezou a oração de nos fazer instrumentos de paz. E depois o Papa escreveu uma carta à ONU, dizendo qual é o compromisso das religiões, de todas as religiões, pela paz e superação da violência. Essa carta foi mandada em 24 de janeiro de 2002. Então, ainda pelo Papa São João Paulo II, que coordenou esse encontro, que presidiu esse encontro e mandou esta carta. Eu gostaria de pedir ainda a vocês que nós ouvíssemos e também fizéssemos desse o nosso caminho, seguindo o caminho de Jesus. Eu vou fazer a leitura, não vou fazer nenhuma explicação, que cada um de nós possa acolher para fazermos também esse caminho de paz e superação da violência. Comprometemos a proclamar a nossa firme convicção de que a violência e o terrorismo estão em oposição com o verdadeiro espírito religioso. E ao condenar qualquer recurso à violência e à guerra em nome de Deus ou da religião, empenhamo-nos em fazer tudo o que for possível para desenraizar as causas do terrorismo. Segundo,
Comprometemo-nos a educar as pessoas no respeito e na estima recíprocos, a fim de poder alcançar uma coexistência pacífica e solidária entre os membros de etnias, culturas e religiões diferentes. Terceiro, comprometemo-nos a promover a cultura do diálogo, para que se desenvolva a compreensão e a confiança recíprocas entre os indivíduos e entre os povos, pois são essas as condições para uma paz autêntica. Quarto, comprometemo-nos a defender o direito de todas as pessoas humanas de levar uma existência digna, conforme a sua identidade cultural, e de fundar livremente uma família que lhe seja própria. Comprometemo-nos a dialogar com sinceridade e paciência, não considerando o que nos divide como um muro insuperável, mas ao contrário, reconhecendo que o confronto com a diversidade do próximo pode tornar-se uma ocasião de maior compreensão recíproca. Sexto, comprometemo-nos a perdoar-nos reciprocamente os erros e os preconceitos do passado e do presente, e a apoiar-nos no esforço comum para vencer o egoísmo e o abuso, o ódio e a violência, e para aprender do passado que a paz sem justiça não é uma paz verdadeira. 7. Comprometemo-nos a estar ao lado dos que sofrem devido à miséria e ao abandono, fazendo-nos a voz dos que não têm voz e empenhando-nos concretamente para que saiam de tais situações, convictos de que sozinhos ninguém pode ser feliz. 8. Comprometemo-nos a fazer nosso o brado de todos os que não se resignam à violência e ao mal, e desejamos contribuir com todos os nossos esforços para dar à humanidade do nosso tempo uma real esperança de justiça e de paz. 9. Comprometemo-nos a encorajar qualquer iniciativa que promova a amizade entre os povos, convictos de que, se não há um entendimento solidário entre os povos, o progresso tecnológico expõe o mundo a riscos crescentes de destruição e de morte. 10. Comprometemo-nos a pedir aos responsáveis das nações que empregue todos os esforços possíveis para que, quer a nível nacional, quer internacional, seja edificado e consolidado um mundo de solidariedade e de paz fundado na justiça. Nos comprometemos, irmãos e irmãs, com esses mandamentos que foram criados a partir de várias religiões, com vários líderes que se comprometem, para que nós também sejamos construtores da paz. A nossa campanha da fraternidade hoje chama o gesto concreto da nossa doação para o Fundo Nacional de Solidariedade, 40%, e o Fundo Diocesano de Solidariedade, 60%. Com ele nós apoiamos diversos projetos para as iniciativas de superação da violência esse ano. Nossa paróquia sempre participou ativamente. Nós temos por 2 anos seguidos projetos aprovados e apoiados com esses recursos, tanto com o recurso do Fundo Diocesano como do Fundo Nacional, que é o projeto, o mutirão de limpeza do Fundo de Vale e conscientização, apoiando na nossa consciência de cuidar bem da nossa casa comum. E nós queremos continuar contando com todos vocês, não apenas com a doação hoje no Domingo de Ramos, mas agora, depois da Quaresma, nós vamos fazer grupos para aprofundar o tema da campanha da fraternidade e também grupos para propor ações aqui no nosso bairro, fazer um projeto que nos ajude na superação da violência. Que vocês, ao serem avisados desses grupos, possam participar, dar sua contribuição, para que nós possamos avançar juntos nesse caminho. E esse panfleto que nós demos dos 10 mandamentos na paz na família,
nós temos outros. Que você também se torne esse mensageiro de paz e superação da violência. Tomando cuidado até para não deixar esse panfleto aqui no chão ou no caminho, tá bem? Mas levar bem para casa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Senhor nosso Deus nossas súplicas, nossas intenções, para que Ele nos fortaleça no caminho de Jesus. A resposta das preces será: Senhor, nosso Deus, salvai-nos. Por toda a igreja. Senhor, nosso Deus, salvai-nos. Por toda a igreja, para que seja fiel instrumento do reino e corajosa defensora da sacralidade da vida, peçamos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, salvai-nos. Por todos os cristãos e pessoas dignas que se colocam em favor da justiça e na defesa dos pobres, injustiçados e marginalizados, peçamos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, salvai-nos. Pelas pessoas que se põem a serviço da união, da harmonia e da paz em nossas cidades, em nossas famílias e comunidades, peçamos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, salvai-nos. Por todos nós, para que sejamos fiéis colaboradores do reino de Cristo e sempre dados ao diálogo, à caridade e à ética em nossa sociedade, peçamos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, salvai-nos. Senhor, nosso Deus, somos vossos filhos e filhas, unidos em Jesus Cristo. Salvai-nos constantemente no vosso amor e confirmai-nos no caminho de vida e de paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora nós vamos fazer um momento de oferta. Será indicado aí onde nós podemos colocar nossos envelopes, nossa oferta, nesse gesto de solidariedade e de paz. Estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. O servo do Senhor fez sua nossa dor. A triste sorte ao Cristo trouxe a morte. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Eis o Cordeiro mudo, fascista de tudo, amou a humilhação, por ela a redenção.
pelo Senhor da vida. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó filha de Senhora, chegada é a hora. A espada te feria, pois mãe tu és Maria. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Mas nossa és também, a nossa casa vem. Pois sangue no suplício selou o sacrifício. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Rezem, irmãos, rezem, irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado à morte pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados, e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele os anjos cantam vossa grandeza, e os santos proclamam vossa glória. Concedei também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céu. Hosana, Hosana no alto céu. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Pois por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo,
dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, vos deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, vos deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. E Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna, com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires, nosso padroeiro São Mateus Apóstolo, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, Papa Francisco, o nosso Bispo Dom Anuar, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a ele, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com a vossa glória. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Irmãos e irmãs, estamos diante da mesa da Eucaristia, a mesa do sacrifício do Filho de Deus. É o sangue derramado, é o corpo doado para a nossa salvação. É a mesa também da comunhão com os irmãos e irmãs, no compromisso com a fraternidade e com a paz. Nos preparando para participar desta mesa da Eucaristia, nos fortalecer no caminho de Jesus, vamos nos voltar com confiança a Deus nosso Pai, rezando como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes a vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, bem-aventurados os que promovem a paz. E como São Francisco, rezamos para sermos instrumentos de paz uns aos outros, de paz e de unidade. Então hoje, nessa Santa Missa, vamos fazer o ritual do abraço da paz, mas vamos fazer o abraço da paz aos irmãos e irmãs e depois ficarmos atentos para acompanhar a fração do pão e nos preparando para a Eucaristia. No desejo de ser instrumento de paz, de unidade na nossa comunidade, na igreja e no mundo, saudemo-nos uns aos outros. Quero te dar a paz, ó meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz, ó meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Agora retornando o nosso olhar para a mesa da Eucaristia, para o altar de Cristo, vamos fazer a aclamação ao Cordeiro enquanto o pão é partido para nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Prove, vejam como o Senhor é bom. Ele nos dá o seu Cristo, sacrifício de vida e santidade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo, o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Para a comunhão, nós vamos distribuindo aos ministros e eles vão se aproximando de vocês aqui assim, fazendo as procissões para a comunhão. O primeiro ministro que comungar vai distribuir aqui próximo. O segundo, bem próximo deles, vamos fazendo dessa forma, tá bom? Não precisamos entrar no meio da assembleia, não. Esperemos aqui e a assembleia vem até vocês, tá ok? Sem nada, a gente desce e joga pra boca. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos
Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido. Busca, salva e reconduz a quem perdeu toda a esperança. Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido. Busca e salva e reconduze a quem perdeu toda a esperança. Onde salvas teu irmão, eu me
tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Sobrou gente para comungar ainda ou não? Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Já pode subir, já pode ir já. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós os pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Podemos nos assentar um instante, por favor? Nesta quarta-feira, dia 28, tem a reunião mensal de grupos de reflexão no Centro Catequético, com os coordenadores dos grupos de reflexão de cada CEP. Nós temos também, ao longo dessa semana, ainda algumas oportunidades para confissão. Será nas capelas. Capela Sagrada Família, na segunda-feira, a partir das 19 horas, com a celebração de preparação e depois a confissão. Na Capela Santa Rita, na terça-feira, também às 19 horas, e na Capela São Paulo, dia 28, quarta-feira. Aí quem ainda não se confessou, estão próximos a essas capelas, o convite para confissão, o Padre Roberto e eu estaremos atendendo nesses dias. Oi? Aí também o Frei Zeca, seremos 3 padres então atendendo, tá bom? Nas capelas. Em relação ao trido, nós temos o trido pascal com as celebrações da Quinta-feira Santa. Se perdeu? Pode vir aqui. Estão vendo esse menino aqui? Quem que são os pais, os responsáveis? Está meio se sentindo perdido. Vou levantar ele aqui, ó. Aí? Olha isso, assim. Pode ir lá, então. Então, sobre o Tríduo Pascal, nós teremos o Tríduo Pascal em 3 lugares, tá bom? Teremos na matriz sempre a Quinta-feira Santa, às 20 horas, com o lava-pés e a instituição da Eucaristia, e o Sábado Santo também às 20 horas, a Vigília Pascal. Depois nós teremos na Capela Santa Rita, às 18 horas, a Missa do Lava-Pés, e às 18 horas a Vigília Pascal. Na Santa Rita, às 18, na Quinta-feira Santa e no Sábado Santo. E na Capela Sagrada Família, às 20 horas na Quinta-feira Santa e às 20 horas no Sábado Santo. A celebração da Paixão do Senhor, às 15 horas. Tanto na Matriz, como na Capela Santa Rita, como na Capela Sagrada Família. Às 15 horas, a Paixão do Senhor na Sexta-feira Santa. Nos 3 lugares. Então, nesses 3 lugares, nós teremos a celebração do Tríduo Pascal. Da Capela Santa Rita, nós vamos fazer sempre as fórmulas mais breves do nosso Tríduo Pascal. Na quinta-feira e na Sexta-feira Santa. Da Sagrada Família, a Vigília Pascal, nós vamos fazer ela ali com um pouco mais de leituras, mas não com todas as leituras. É aqui na Matriz, a nossa Vigília Pascal com todas as leituras. Aí eu quero chamar a atenção de vocês para a Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa, nós não teremos aquelas vigílias, aquelas orações feitas em comunidade, com aquela escala. Como que nós vamos fazer? A partir ali da manhã, 8 horas da manhã, nós vamos deixar a igreja aberta, as igrejas onde está tendo o Tríduo Pascal. Matriz, Santa Rita e Sagrada Família. Vamos deixar aberta até a tarde, na hora da Paixão. É para que vocês possam fazer um momento de oração pessoal, em silêncio. Inclusive com esse compromisso de manter o silêncio dentro das igrejas. Sexta-feira Santa é um dia que a gente possa encontrar silêncio, ao menos ali dentro das igrejas, para a gente poder fazer ali o nosso momento de oração, de meditação da Paixão do Senhor. Então vocês podem preparar, por exemplo, para passar esse dia, ir lá ler e meditar a Paixão do Senhor, os 2 capítulos da Paixão do Senhor, ou de Marcos ou de João. Pode levar suas orações para se preparar para a celebração. Combinando lá com você mesmo e Deus. Eu vou ficar meia hora, eu vou ficar 1 hora, eu vou ficar 2 horas aqui em silêncio,
meditando a paixão do Senhor. Mas qual é o compromisso? Do silêncio. E ali cada um de nós tem que se programar. Nós não precisamos fazer uma escala para ficar na presença do Senhor. Quando a gente precisa fazer uma escala para ficar na presença do Senhor, a gente não toma a iniciativa. Então a gente precisa se perguntar um pouco, tá bom? A gente se programa, vai e fica na presença de Deus. O que cada um reza, a minha sugestão é que leiam os textos da paixão do Senhor. Se não tem a leitura, pode contemplar os mistérios dolorosos do Santo Terço. E no domingo de Páscoa, nós teremos 5 horas da manhã a nossa tradicional caminhada da ressurreição. A caminhada da ressurreição vai sair das capelas, das 3 capelas, 5 horas da manhã. Vamos vir em direção à matriz e rezar a ressurreição do Senhor. Então aí nós convidamos todos para participar conosco da Santa Missa. Agora atenção especial. Hoje à noite nós não temos a missa da noite na matriz. Temos a celebração de ramos nas capelas Sagrada Família e São Paulo às 18 horas. E temos celebração de ramos às 3 horas na Capela Santa Rita. Às 15 horas na Capela Santa Rita. Depois, no domingo que vem também, nós só teremos essa missa da ressurreição. No domingo. Essa missa que começa às 5 horas da manhã na caminhada e depois concluímos com a missa na matriz. Não teremos a missa das 10 no próximo domingo, que volta depois no domingo seguinte, e não teremos também a missa da noite, no domingo da ressurreição. Só missa de manhã, tá ok? Então fique bem atento nesses horários de missa. Nós tivemos aqui hoje o serviço especial dos nossos coroinhas, não dá para ele subir aqui, tá bom? Os coroinhas podem vir aqui na frente, aqui ó. O pessoal não vai ver muito vocês, mas alguém já tira uma foto que fica bonita, tá vendo? Fica aqui embaixo mesmo, que aqui só tá cabendo nós 4 aqui. Hoje também nas outras celebrações de ramos nós teremos a presença dos coroinhas. E nós queremos ter bastante coroinhas na nossa paróquia. Todas as sedes têm lá um grupo de coroinhas para o serviço da sede na liturgia e outros serviços. E nós estamos aqui também fazendo as inscrições para novos coroinhas. Tem aqui os articuladores, vão estar aqui. Se vocês desejam que as crianças de vocês comecem a servir a igreja, a comunidade desde cedo, então vamos aqui com esse serviço dos coroinhas. Fizeram muito bem o trabalho hoje, tem feito muito bem o trabalho os coroinhas. Agradecer aos articuladores, às famílias e agradecer aos nossos coroinhas pelo serviço aqui à igreja. Vamos dar uma salva de palmas às nossas crianças. Então, obrigado a vocês, coroinhas. Obrigado a todos pela missa de hoje, às equipes. Agradecemos também a todos aqui que se empenharam para nós celebrarmos bem essa Santa Missa. E agora nós vamos fazer a bênção da paixão do Senhor com as 3 invocações de bênção, para que Deus possa nos confirmar e fazermos uma boa Semana Santa. Aqueles que têm disponibilidade, esqueceram na igreja, tá bem? Ó, o capacete com a sombrinha rosa. Aqui. E uma sombrinha cinza, com tons lilás também. Lembrando, aqueles que têm disponibilidade, na quinta-feira, às 9 horas da manhã, tem a missa na catedral, com o bispo e todos os padres, na renovação das promessas sacerdotais. Aqueles que podem celebrar na quinta-feira, estão no convite. Alguém me perguntou se vai ter a missa diária, às 6h15 da manhã. Nós vamos ter essa semana a missa às 6h15 da manhã. Segunda, terça e quarta. Depois dos outros dias não, mas até quarta-feira nós teremos as missas 6h15 da manhã. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Pai de misericórdia, que deu a vocês um exemplo de amor na paixão do seu Filho, conceda a vocês, pela sua dedicação a Deus e ao próximo, a graça de sua bênção.
o Cristo, cuja morte os libertou da morte eterna, conceda a vocês receber o dom da vida. Amém. Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participe igualmente de sua ressurreição. Amém. Os abençoe e os fortaleça o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu vou voltar pelo caminho que nós viemos, tá bom? Nenhum papel que nós vamos deixar na rua, e nem aqui, nem copo, tá bem? Deixar cuidar bem da nossa casa comum. Queridos irmãos e irmãs, com confiança, com alegria, vão em paz e que o Senhor sempre os acompanhe. Graças a Deus.